Oi, alunos do nono ano, vamos estudar geografia? Vamos lá. O assunto da videoaula de vocês, tá? Já é o capítulo 6, já vou explicar para vocês, trazer algumas informações desse capítulo, tá? Do livro de geografia, ok? Então vamos lá. O conteúdo de vocês do capítulo 6 aí do livro de vocês de geografia, olha só, nono ano, preste atenção em tudo, hora que tiverem com o livro na mão, peguem um livro para ler, ok? Importante isso, hein? Cada um fazendo a sua parte, ok? Sobre industrialização é o assunto, tá bom? E o capitalismo tem tudo a ver com a industrialização. Quando a gente fala do capitalismo, ele é um sistema econômico, tá? Então, não se esqueça disso. O capitalismo é um sistema socioeconômico, tá? Capitalismo é um sistema socioeconômico. Um sistema socioeconômico que, de uma certa maneira, já existe há muito tempo, né? Muitas décadas, já existe há alguns séculos. Só que esse capitalismo, esse sistema socioeconômico, ele se consolidou, ele assim começou a acontecer no mundo inteiro, em quase todos os países do mundo, depois da Guerra Fria. Lembra que eu já falei para vocês sobre a Guerra Fria? Não foi uma guerra armada, foi uma guerra assim ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. E justamente eles estavam disputando o quê? O sistema socioeconômico. A União Soviética com socialismo e os Estados Unidos com capitalismo, tentando influenciar o máximo de países possíveis, né? Então foi mais ou menos isso, a base dessa Guerra Fria. E quem saiu ganhando nessa história aí da Guerra Fria, como vocês já viram, foram os Estados Unidos, que por sinal se agregou a ele diversos países, né, que passaram a adotar o sistema capitalista, tá? O capitalismo. Então, depois da Guerra Fria, esse sistema, o capitalismo, se consolidou em vários países, né, do mundo inteiro, ok? É o tipo de sistema socioeconômico que mais existe no mundo, tá? O socialismo é um ou outro país, mas a maioria dos países, hoje, se encontra o sistema capitalismo, tá? Então, olha só, a principal característica do capitalismo, né, é o lucro. É a obtenção de lucro, certo? Os donos de empresas, os donos de fábricas, os donos das multinacionais, os donos de comércio, o que eles visam hoje em dia? Eles querem mais é vender bastante, entenderam? Quer vender e ganhar cada vez mais, adquirir lucro, tá? Isso aí é uma das características principais do capitalismo. Ele tem outra característica também, o capitalismo, livre iniciativa econômica, né? A livre iniciativa, porque assim, o capitalismo não é comandado pelo Estado, não é comandado pelo governo. Então, assim, existe uma liberdade no comércio, né? Aquilo que vai produzir, o que vai exportar, o que vai importar, né? Existe essa liberdade. E fala assim, a economia de mercado, né? É uma economia assim voltada totalmente para o mercado externo e interno, né? E sempre visando lucro. Esse é o sistema do capitalismo, ok? Olha só. Se a gente for pensar bem no capitalismo, o capitalismo, esse sistema, depois da Guerra Fria, que se consolidou esse capitalismo em vários países do mundo inteiro, isso impulsionou esse comércio internacional, né? Porque o capitalismo visa o quê? A livre iniciativa, o livre comércio. Então, assim, foi possível fazer essas transações comerciais com diversos países do mundo inteiro que adotaram esse sistema capitalista aí dos Estados Unidos, tá? Então, é mais ou menos isso o conteúdo de vocês, do livro, né? Então, eu espero que vocês estejam entendendo essa questão aí do capitalismo e realmente, se depois da Guerra Fria, imaginem, se a União Soviética tivesse conseguido influenciar quase todos os países do mundo com socialismo, com certeza esse comércio internacional não ia ser impulsionado dessa maneira que aconteceu dessa época, depois que os Estados Unidos saiu vitorioso, né? Não teria acontecido se tivesse sido ao contrário, se o socialismo tivesse vencido, porque o socialismo, a economia é comandada totalmente pelo governo, tá? Não existe esse negócio de livre iniciativa, tá bom? Nem lucro. Como
Os Estados Unidos teve essa influência maior em todos os países, né? E o capitalismo saiu vencedor. Então, graças a isso, o comércio internacional foi impulsionado pelo sistema chamado capitalismo, ok? Que é um comércio internacional, quando fala, é esse comércio de compra e venda entre diversos países, ok? Do mundo inteiro, cada um deles com um sistema capitalista, tá? Tá. Então, nós vamos começar assim. Olha só, uma outra coisa interessante também, falando sobre isso, sobre o comércio, sobre o capitalismo. No século XV, o que aconteceu de muito importante no século XV? As grandes navegações. Os europeus, principalmente os espanhóis e portugueses, eles queriam desbravar os oceanos atrás de territórios com riquezas, né, sempre visando lucro. E nessa história eles atravessaram o oceano, contornaram a África, chegaram nas Índias, né? Chegaram, tanto portugueses como espanhóis chegaram aqui ao continente americano. Então, assim, o continente foi colonizado, foi muito explorado, né? Muitos índios foram mortos, nativos, né? Então, assim, tudo visando lucro, tirando todas as riquezas daqui e levando para essas metrópoles europeias. Então, quando a gente pensa no século XV, nas grandes navegações, a gente pensa que essa época existia o capitalismo? Existia, porque era o lucro que era o que eles queriam mais. Era lucro, era achar nas colônias riquezas, como eles acharam muitas riquezas aqui no Brasil, acharam também muitas riquezas lá no México, e todas essas riquezas eram transportadas, né, lá para as metrópoles europeias. Então era só lucro, era só dinheiro. Já existia o sistema capitalismo? Já. Isso aí já é o sistema capitalista, mas chamava capitalismo comercial. Então essa época aí do período das grandes navegações, do século XV, era o capitalismo comercial, tá? Não tinha indústria ainda, né? Era o capitalismo comercial. Então foi o período das grandes navegações, tá? Ocorreu o quê? O aumento das relações comerciais. Como os espanhóis e portugueses descobriram a América, e aqui eles descobriram muitas riquezas, essas riquezas retornavam para metrópoles, né? Eles, com essas matérias-primas que tiravam da América, chegava lá, eram transformados em produtos que eles vendiam bem caro na Europa, certo? Então, capitalismo comercial. E aí começou essas relações, né, comerciais que os europeus começaram a fazer, explorando as colônias, tirando as matérias-primas daqui, levando para as metrópoles europeias, onde era transformado em produtos, e esses produtos eram vendidos em toda a Europa, ali onde eles comercializavam, tá bom? Isso é o capitalismo comercial, tá? Foi nessa época do período aí das grandes navegações, tá? Eu tô acompanhando aqui, que eu fiz uma lista aqui de coisas bem importantes que eu tenho que falar sobre isso, né? Então, as relações comerciais, matérias-primas chegando das colônias aqui da América, né? A população crescendo, certo? Então, o que aconteceu, né? Nossa, cada vez mais se produzia produtos, né? Cada vez mais se explorava as matérias-primas, levavam para as metrópoles, onde essas matérias-primas eram transformadas em produtos, tá? Só que foi preciso aumentar essa produção, né? Já não dava mais aquela pouca produção que tinha, né, naquela época, foi necessário. Então, o que aconteceu nessa época? Esse aumento de produção ocasionou o quê? O início das revoluções industriais. Porque é lógico, né? As pessoas começaram a adquirir conhecimentos. Antes, todos esses produtos eram feitos em oficinas, de maneira assim, era a época da manufatura, né? Que eram em oficinas, em galpões que eram feitos, todos esses produtos vendidos, né? E aí, isso tudo, esse aumento de produção, porque a população do mundo aumentou, levou, né, à Revolução Industrial, que é o início da primeira revolução. Eles já começaram a bolar, a pensar em alguma coisa diferente para aumentar a produção, né? Então assim foi o pontapé inicial para poder iniciar, ok? A primeira revolução industrial. Olha só, uma outra coisa aqui. Países europeus, os espanhóis e os portugueses, eles não tinham colônias só aqui na América. Eles também tinham colônias na África e até na Ásia. E a gente fala, quando a gente fala em África, ali na África
eram diversos países europeus que tinham colônias, não era só portugueses, não eram só espanhóis, os alemães, os franceses e outros países da Europa tinham diversas colônias no continente africano, tá? E em parte da Ásia também. Então eles tiravam de todas essas colônias essa matéria-prima para levar para suas metrópoles e lá transformar nos produtos, como eu já falei, e esses produtos eram vendidos, né, entre eles ali os países da Europa, e esses produtos também retornavam para as colônias, olha que interessante, e eles vendiam para os colônios esses produtos que eram feitos na metrópolis, então eles sempre saíram ganhando, né. Então olha só, então é interessante que ao longo de toda a história o homem vai adquirindo conhecimentos, o homem vai adquirindo o quê? Habilidades, né? Então eles começaram a adquirir conhecimento e habilidades para como que eu vou produzir mais, já não está dando conta dentro da oficina de manufatura, está produzindo pouca coisa e para uma população tão crescente, né? Então o homem começou a realizar diversas atividades, conhecimentos, aí começaram a pensar em alguma máquina que fizesse o trabalho dobrado, e assim foi o começo da Revolução Industrial. Se a gente for pensar em alguma coisa assim muito interessante que o ser humano criou e que mudou toda a vida dele, foi a descoberta do fogo. O fogo é uma coisa assim imprescindível, né? Então isso foi descoberto há anos, lá no passado, e o primeiro homem, qual será que foi o primeiro homem que fez o fogo? Adão, né? Então assim, o fogo tinha muitas funções, e foi uma das descobertas assim mais importantes para a humanidade, ok? Então olha só. Então nesse contexto aconteceu o quê? A primeira revolução industrial. A população cresceu, foi necessário fazer muitos produtos, então aconteceu a primeira revolução industrial. Onde é que aconteceu essa primeira revolução industrial? Foi a primeira indústria, as primeiras indústrias na Inglaterra. Lá alguém pensou e bolou uma máquina para colocar dentro de uma fábrica, não é, de uma indústria, uma máquina que fazia o serviço dobrado. E realmente, né? Lá na Inglaterra eles fizeram essas máquinas. A primeira indústria lá na Inglaterra foi a indústria de tecido, e eles descobriram um jeito de pôr uma máquina. Naquela época as máquinas não tinham eletricidade, então era uma máquina movida a carvão, mas de qualquer maneira para aquela época foi um grande avanço, e assim começou as primeiras indústrias lá na Inglaterra. Ela começou no final do século XVIII, a primeira revolução industrial, final do século XVIII, e foi até a metade do século XIX, tá? Começou nos Estados Unidos não, gente. Começou na Inglaterra, a primeira revolução industrial, a primeira indústria lá na Inglaterra, tá? Lá no final do século XVIII até o meio, mais ou menos, do século XIX, tá? Então foi o que marcou essa introdução das indústrias, essa primeira revolução industrial lá na Inglaterra? A introdução das máquinas, tá? As máquinas fazendo, né? De maneira as máquinas não eram igual essas máquinas de hoje que tem nas indústrias. Precisava da força humana para estar lidando com a máquina, para estar mexendo com a máquina. De qualquer maneira, a máquina fazia o serviço dobrado, né? Muito mais do que as pessoas, tá certo? Bom, vamos lá ver aqui o que mais que tem falando sobre a primeira revolução industrial. Então assim, com a primeira revolução industrial, com as primeiras indústrias lá na Inglaterra, tudo mudou. A produção aumentou, certo? A produção aumentou. A relação entre o dono da indústria e os trabalhadores também foi mudando, tudo mudou a relação entre eles, né? Começou a criar-se horários, né? Os salários, tudo certinho. Começou a haver uma mudança, né? Do início da Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra, por isso que fala primeira Revolução Industrial, porque foi lá que começou, tá? E nesse período lá na Inglaterra que ocorreu a primeira Revolução Industrial, também houve o que? A melhoria dos meios de transporte, porque sem meios de transporte evoluído, não tinha como transportar todos esses produtos. Então, esses são os fatos que aconteceram na primeira Revolução Industrial, ok? E a evolução dos meios de transporte aconteceu na primeira Revolução Industrial, tá certo? Olha só. A segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial começa no metade do século XIX, tá? E ela foi marcada pelo quê? Ela começa na metade do século XIX e vai até no começo do século XX, essa segunda Revolução Industrial.
a segunda revolução industrial marca o quê? Um processo de industrialização que saiu da Inglaterra e foi para outros países. Outros países também, né, construíram as suas indústrias e começou o processo industrial em outros países. Por isso que colocou esse nome Segunda Revolução Industrial, né, que é a expansão das indústrias para outros países, tá? Da Europa, ok? Não foi só a Inglaterra, outros países da Europa também fizeram as suas indústrias, Estados Unidos e Japão, tá bom? Que também fizeram as suas primeiras indústrias. Então nós estamos vivendo isso que eu estou lendo aqui, que é o processo do Segunda Revolução Industrial. Metade do século XIX, tá? Até o começo do século XX. Segunda Revolução Industrial, as indústrias se expandiram não só para países europeus, mas se expandiram também no Japão e nos Estados Unidos, tá? E outra coisa muito interessante que eles começaram a usar nessa época como fonte de energia o petróleo. Eles usaram carvão na primeira Revolução Industrial. E na segunda Revolução Industrial já começaram a usar o petróleo, né, como fonte de energia para mover essas máquinas aí, ok? E aí o que aconteceu com as atividades industriais? As atividades industriais, olha só, saiu da Inglaterra, começou a acontecer em outros países, então não foi só indústria de tecido. Então, nessa segunda Revolução Industrial surgiram diversos tipos de indústrias. Na segunda Revolução Industrial, elas se expandiram. E uma indústria que começou a se destacar na segunda Revolução Industrial foi a indústria automobilística, tá? A indústria automobilística nessa época, né, ela se expandiu, né? Foi o surgimento da indústria dos automóveis, foi na segunda Revolução Industrial, tá? E o que aconteceu também nesse período da segunda Revolução Industrial, né? A tecnologia já começou a melhorar, foi um período assim de muitas invenções. Você sabe o que foi inventado nesse período da segunda Revolução Industrial? Olha só, na área de comunicação, nós temos telégrafo, telefone, o rádio e a TV. Na segunda Revolução Industrial foi nesse período que houve essas invenções na área da comunicação, o telégrafo, tá? O telefone, o rádio e a TV. E também na área científica também, certo? Houve a descoberta das vacinas e de antibióticos nesse período aí, ó. Na metade do século XIX, tá, até o início do século XX. Então foi um período de expansão industrial, um período de invenções, né, tudo para melhoria, e um período de descobertas de vacinas, tá, de antibióticos, um período que as indústrias se diversificaram, né, surgiram diversos tipos de indústria, inclusive a indústria automobilística que começou a surgir nessa época aí, tá, da segunda Revolução Industrial. Olha só, esse é o conteúdo de vocês do capítulo 6. Nós vamos ter outra aula vídeo do capítulo 6, mas eu vou até aí. Eu quero que vocês peguem esse vídeo aula, tá? É muito importante isso. Escutem 2 vezes, tá bom? Quiserem ouvir e ir registrando no caderno, isso é ótimo. Isso é aprendizagem, vocês vão adquirindo conhecimento, ok? Então, assim, é muito importante que vocês não só escutem e acabou. Tem que ouvir uma vez, ouvir 2 vezes, tá? Faz o relato no caderno, tudo certinho, resumo daquilo que eu tô falando aqui para vocês, que é muito importante. Quando vocês estiverem já com o livro de vocês, o capítulo 6, vocês vão ler esse capítulo 6, ok? Para fazer as atividades, né, mais lá na frente. De qualquer maneira, não vai ser um conteúdo desconhecido. Por isso é importante assistir as videoaulas, ok? A gente estudou hoje aqui até a segunda Revolução Industrial, tá bom? Na próxima videoaula, a gente vai entrar na terceira Revolução Industrial, que é a revolução que a gente está vivendo hoje, ok? Então, a gente está em que é o processo? Nós estamos na terceira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela foi até o começo do século XX, né? A partir do começo do século XX até os dias atuais, nós estamos vivendo a terceira Revolução Industrial, ok? Então, lembre-se disso, tá? Nós estamos vivendo a terceira Revolução Industrial, tá bom? Então, tá.
Até a próxima videoaula, ok? Tchau e até mais para vocês.